Miguel Milhão cancelado por fazer perguntas lógicas, cartazes censurados por dizer o óbvio, ONU a chorar por bandidos armados, feministas em silêncio seletivo e um governo que paga artistas para se expressarem, enquanto o resto do país paga as contas. Sim, malta, bem-vindos a mais um episódio onde o sarcasmo é a única forma de sobrevivência mental. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. E antes que me acusem de só trazer confusão, trago também soluções e estilo. Passa pela minha loja, onde encontras as minhas frases mais brutais em t-shirts. Para lembrar o mundo que pensar ainda é permitido. E sim, se fores ao ginásio com uma t-shirt a dizer foca-te, vais estar 10% mais concentrado. Está cientificamente provado. Por mim, claro. Bastou o Miguel Milhão escrever uma pergunta lógica para o Twitter inteiro entrar em colapso moral? E claro, lá veio o núcleo antifascista de Guimarães e muitos outros, os mesmos que acham que ler Aristóteles é discurso de ódio e que o católico apoia a escravatura, gritar nazi, eugenia, fascismo. Faltou só dizer que ele é o responsável pelo desaparecimento do leite achocolatado da mimosa. Mas vamos com calma. O homem não disse que queria matar deficientes. Ele fez uma pergunta ética. Uma pergunta que expõe o absurdo moral do aborto seletivo. Ele escreveu: se é misericórdia interromper uma gravidez por causa de uma deficiência, por que não a temos depois de o bebê nascer? Porque têm os deficientes de viver vidas de sofrimento. Para vocês nabos que não entendem lógica básica, o argumento é este: deficiência igual a sofrimento. Logo, é misericordioso evitar esse nascimento. Se eliminar uma vida doente no ventre é um ato de compaixão, então eliminar uma vida doente cá fora também seria. Logo, se achas que é misericordioso abortar um feto com deficiência, também devias achar misericordioso eutanasiar um bebê ou um adulto com deficiência. O Miguel Milhão não está a defender a eugenia. Ele expôs o raciocínio eugénico que está na base de muitos abortos seletivos. E o facto de metade da internet não o perceber só prova o que já sabíamos. Em Portugal, pensar é um novo crime político. Se um tweet com lógica básica já é fascismo, então a filosofia está oficialmente cancelada. E o problema não é o Miguel Milhão. É um país que deixou de saber pensar. Miguel Milhões, dono da Prozis, defende abertamente práticas de eugenia nazi. Não, idiotas, a esquerda moderna é que está a fazer exatamente isso. Decide se uma criança pode nascer ou não, tendo como critério o ser perfeito. Isto é eugenia. Basta, apelamos a um posicionamento global e inequívoco contra a propaganda tóxica de Miguel Milhões e exigimos um boicote total e intransigente à marca que sustenta estes ideais de morte, a Prozis. Como é que vocês conseguem defender a eugenia e tentar culpar os outros? E o melhor é o boicote total à Prozis, a marca que, ironicamente, é uma das poucas empresas portuguesas independentes, rentáveis e sem medo da patrulha ideológica. Mas vá, se querem boicotar a Prozis, força! Eu fico com as barrinhas proteicas, porque ao contrário do vosso moralismo vazio, elas deixam-me cheia. E já agora, usem o cupom de Sousa Viegas para terem 10% de desconto e ajudar este canal a continuar a fazer o que a esquerda não tolera: pensar fora da bolha. E se achavam que a internet já estava sensível demais, esperem até ver o que acontece quando alguém põe um cartaz com uma verdade simples. Spoiler, a liberdade de expressão agora em Portugal depende do teu partido político. Vamos lá ver. Os outdoors do André Ventura, isto não é o Bangladesh e os ciganos têm de cumprir a lei, criaram a polémica habitual. Vocês sabem que eu não sou porta-voz do Chega. Longe disso, eu critico o discurso populista quando o acho demagógico, exagerado ou até mesmo hipócrita. Mas aqui eu não vou criticar, porque o que está ali escrito não é discurso de ódio, é uma declaração do óbvio. Se tens imenso crime, se tens comunidades que concentram situações de incumprimento da lei, dizer que têm de cumprir a lei ou que este país não é o Bangladesh, claro que sim. Se eu agora puser um outdoor a dizer os homens e as mulheres são diferentes, também era transfobia, né? Parem de me chatear, isto é conversa, isto é lógica, isto é aquilo que se vê. Isto não é o Bangladesh. O cartaz do Ventura fez a esquerda entrar em combustão espontânea. Mas reparem bem, o que é que ele disse que é falso? Porque vamos por partes. No Bangladesh, a democracia é uma ilusão. A oposição é perseguida, os jornalistas são presos e as mulheres podem ser mortas por desonra familiar. Relatórios da Amnesty International e da Human Rights Watch descrevem o país como um estado policial,
com execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados e liberdade religiosa praticamente inexistente. Cristãos e hindus vivem sob medo constante e as leis da blasfémia servem para calar críticas ao Islão. Por isso, quando o Ventura diz isto não é o Bangladesh, ele não está a ser xenófobo, está a afirmar que Portugal é e deve continuar a ser um Estado de Direito, onde a lei civil está acima da lei religiosa ou tribal. Isto não é ódio, é defesa civilizacional. Portugal não é o Bangladesh e graças a Deus. E sim, eu tenho orgulho nisso, porque aqui, independentemente da tua fé, sexo ou origem, a lei é, ou devia ser, igual para todos, porque se fores de direita já vimos que é outra história. Mas saiu mais uma. Cartazes. SOS Racismo apresenta queixa-crime contra André Ventura por discriminação e incitamento ao ódio. E pronto, voltamos ao bingo do costume. Ódio, xenofobia, fascismo, chega, crime. O argumento é sempre o mesmo. Quando alguém diz o óbvio e não soa todo fofinho, criminaliza-se. O Ventura dizer que os ciganos têm de cumprir a lei não é ódio, é igualdade de deveres. Se cada vez que alguém não gostar daquilo que o outro disse, o Ministério Público tiver que ser chamado, o próximo passo é precisar de uma licença para ter opinião. E depois admiram-se quando o povo deixa de confiar na justiça. Deixaram de confiar na justiça porque a lei foi criada para punir quem incita a violência, não para proteger quem se sente ofendido. Vocês querem transformar o incitamento ao ódio em incitamento ao desconforto. E isso é um perigo. Se hoje é o Ventura, amanhã podes ser tu, porque quando a liberdade depende do nível de sensibilidade alheia, o debate morre. E sim, se continuarem a distorcer esta lei, a coisa vai ficar feia. Eu posso dizer isto ou é crime contra os desprovidos de beleza? Porque quando o Estado começa a decidir quem pode falar e quem não pode, já não vivemos numa democracia. Voltamos ao tempo de Salazar. E por falar em Salazar... Deixa-me usar esta expressão. Eu sou um democrata, e sou mesmo, por natureza. Mas há uma expressão que se ouve muito e que de facto faz sentido. De facto não era preciso um Salazar, eram preciso 3 Salazares. Porque o país está tão podre de corrupção, de impunidade, de bandidagem, que era preciso 3 Salazares para pôr isto na ordem. Mais uma vez o país provou que não lê nada até ao fim. Ou não lê nada de início, neste caso. O Ventura disse, e cito, eu sou um democrata, isso, eu mesmo, por natureza. Mas há uma expressão que se ouve muito e que de facto faz sentido. Não era preciso um Salazar, era preciso 3 Salazares. E o que é que os jornais publicam? Ventura diz que o país precisa de 3 Salazares. Claro, porque cortar o sou democrata por natureza dá muito mais cliques do que admitir que ele estava a usar uma expressão popular. Ele não estava a dizer tragam de volta a ditadura. Ele estava a dizer que o país está tão desorganizado, tão corrupto, tão desonesto, que até o fantasma de alguém com pulso e disciplina faria falta. É hipérbole. Isto não é nostalgia do Estado Novo. Mas a imprensa e a esquerda precisam de monstros para sobreviver. Então o que é que fazem? Cortam o contexto, colam a frase e gritam: o Ventura defende a ditadura. É o truque mais velho do jornalismo preguiçoso. Tiram uma linha do contexto e transformam ironia em heresia. Esta frase é o que se chama de um soundbite, uma provocação calculada. É um exagero simbólico para criar impacto. E resultou! Tivemos comentadores a usar o Salazar em plena TV. Nós até tivemos influenciadores com músicas criativas. Olhem isto. É óbvio que a intenção era criticar, mas fizeram exatamente o que Ventura queria. E claro, ainda tivemos as citações na AR. Em democracia os tribunais funcionam. 3 Salazares não serão suficientes para calar o Partido Socialista. Por cada 3 Salazares, 3 Mário Soares se levantarão. Afirmou Brilhante Dias em plena AR. Vamos lá fazer contas, já que ele começou a multiplicar. Um Mário Soares igual a fundador da democracia. Sim! Embora seja discutível, mas também meteu o país no Fundo Monetário Internacional 2 vezes, lançou as privatizações sem regulação séria, abriu portas ao clientelismo partidário que o PS ainda hoje alimenta, foi cúmplice de um Estado inchado, burocrático e endividado. Agora imagina 3 vezes isso. 3 vezes o FMI, 3 vezes a dívida, 3 vezes o compadrio. Isto era o jackpot do desastre. Portanto, não, Brilhante Dias. 9 Mário Soares não salvam a democracia.
3 vezes o que ele fez de mau, deixava-nos com menos Estado de Direito e mais Estado de Renda. 3 Salazares literais seria um pesadelo, mas 3 Mário Soares também não era um sonho. Eram continuação do mesmo país impune, só que com um cravozinho na lapela. Mas se há coisa que me choca é ver o feminismo moderno calar-se quando as vítimas não servem a narrativa. Este vídeo aqui chamou a minha atenção. Há alguns meses, alguns apoiadores me mandaram um link de um site pornográfico onde eles usavam a minha imagem através de IA para alimentar essas páginas. Eu não dei muita bola, mas semana passada, pessoas que estão acostumadas a me difamar pegaram essas imagens, colocaram no X como se fosse real. Obviamente, fiz um boletim de ocorrência, uma denúncia também no Ministério Público, porque a inteligência artificial tem que ser usada para o bem e não para pegar imagens que não são só minhas. Eu entrei lá, tem inclusive outras políticas, inclusive atos sexuais de IA, minha com outras políticas. Se esta história fosse com uma deputada feminista progressista, já tínhamos a ONU, a CNN, o governo e metade do Twitter a gritar violência de género digital. Mas como a Amanda é conservadora, ninguém abre a boca. Nem as ONGs feministas, nem os coletivos contra a misoginia, nem aquelas influencers que vivem de palestras sobre empoderamento. Isto é o típico feminismo seletivo. Defendem mulheres, mas só as que pensam como elas. E este caso nem é sobre política, é sobre tecnologia sem freio e moral sem limites. A IA hoje consegue fabricar pornografia falsa com qualquer rosto. E há sites inteiros dedicados a isso. Isto não são memes, são crimes. Porque não é só humilhação pública, isto é roubo de identidade. E se fazem isto com uma vereadora que tem visibilidade, imagina o que fazem a miúdas anónimas, às adolescentes que acham que mandar uma foto só para o namorado é inocente. Ou às criadoras de conteúdo, que são convencidas de que vender o corpo é liberdade financeira. Nós vivemos numa era em que ser mulher é um paradoxo. Dizem-te liberta-te, mostra-te, cria um OnlyFans, empodera-te. Mas quando essa imagem é roubada, manipulada e partilhada, a culpa, dizem, não é tua. E não, nós não podemos culpar a vítima, mas podemos estar atentos e não correr riscos desnecessários. Até porque quem te incentivou também não te vai defender. A mesma esquerda que te ensina a expor o corpo em nome da liberdade é a que fica caladinha quando a tua nude se torna uma arma. E depois quem é que paga o preço? São sempre as nossas jovens. Elas crescem a achar que mostrar tudo é independência, quando na verdade é a entrega total da própria dignidade a uma internet que não tem lei. A IA já aprendeu a criar pornografia. Agora, falta ensinar aos humanos o que é respeito. E por falar em nudes, tenho uma notícia especial para partilhar convosco, só que eu preciso de ser bruta. E isso eu só faço no canal de membros. Junta-te aqui para teres acesso à versão estendida de todos os vídeos semanais. A única coisa pior que as feministas só defenderem certas mulheres é a ONU se esquecer de quem são realmente as vítimas. Está a acontecer no Rio de Janeiro uma mega operação policial chamada Operação Contenção. O balanço da operação até ao momento desta gravação está com 113 presos, 121 mortes, entre eles criminosos armados até aos dentes e 4 polícias brasileiros. E no meio deste caos, a ONU veio ao Twitter, ao antigo X, escrever isto. Traduzindo, estamos horrorizados com a operação policial em curso nas favelas do Rio de Janeiro. Esta operação mortal reforça a tendência de consequências extremamente letais das operações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. Pois, eu estou horrorizada com a cegueira moral de quem escreve isto sentado num gabinete em Genebra. Esses jovens das comunidades marginalizadas estavam com fuzis de guerra. Eles usavam drones para lançar granadas. Eles baleavam o ar arriscando acertar em crianças inocentes e não hesitaram em apontar armas à polícia. Não eram vítimas, eram soldados do crime. E quando alguém levanta um fuzil contra o Estado, não é pobre nem marginalizado, é bandido. E neste caso, bandidos armados até aos dentes. Nós não podemos relativizar a morte de um bandido, não porque a vida dele não valha nada, mas porque cada vez que o Estado recua, morrem inocentes, morrem polícias, morrem crianças, morrem inocentes que não têm culpa de nada a não ser de terem nascido do lado errado da cidade. E aqui vai a minha nota de pesar às mães de todos. As mães que perderam os filhos para o crime, as que enterram os filhos de farda e até as que choram os filhos criminosos, porque no fim
A dor delas também é real. Mas há uma diferença entre estas pessoas. Algumas lutaram pela vida e outras venderam a alma ao tráfico. A ONU fala em direitos humanos, mas nunca fala em deveres humanos. A ONU critica a polícia, mas nunca menciona o nome de uma única vítima do crime organizado. Aponta o dedo ao Estado, mas ignora os civis que têm sido aterrorizados por estes terroristas. A ONU, que hoje chora por jovens marginalizados, é a mesma que se cala sobre crianças decapitadas no Médio Oriente, mulheres apedrejadas no Irão e minorias cristãs a serem assassinadas em África neste momento. Mas quando o Estado tenta pôr ordem, lá vêm os tweets horrorizados. Horrorizados? Sim, mas não com a violência. Com a coragem. Porque eles não suportam ver uma nação que ainda tenta defender o que é certo. A mega operação no Rio não é bonita, não é leve, mas é extremamente necessária. Quem não entende isto nunca viu um corpo da polícia a enterrar colegas. Nunca ouviu uma mãe dizer: o meu filho era bom, só estava no lugar errado. Esta operação é boa, não porque gostamos da morte, mas porque a vida de quem obedece à lei tem que valer alguma coisa. E se a ONU acha isto horrível, então o problema não é o Brasil. O problema é o mundo, que já não distingue justiça de sentimentalismo e criminosos de vítimas. Mas já que o tema é falsidade, nada mais falso do que o Estado pagar a artistas para descobrirem o seu propósito de vida. Sim, a Irlanda vai pagar 1.400 euros por mês a quem criar. E eu cá achar que trabalhar para pagar impostos já era performance suficiente. 2.000 artistas vão receber um rendimento semanal de 325 euros, cerca de 1.400 euros por mês. A Irlanda decidiu tornar permanente o rendimento básico para artistas. 2.000 criadores vão receber 325 euros por semana, que vai dar 1.400 euros por mês. Sem condições, sem contrapartidas, sem sequer precisar de provar que produzem alguma coisa relevante. Lá vem o discurso do costume, transformou o meu trabalho e o meu bem-estar. Sim, eu acredito em vocês. Ter estado a pagar as vossas contas costuma ter esse efeito terapêutico. Esta ideia nasceu durante a pandemia, quando os teatros fecharam e muitos artistas ficaram sem sustento. Justo. Mas agora, com a vida normalizada, o governo decidiu tornar a exceção em regra e institucionalizar o que, no fundo, é um rendimento garantido para criadores de conteúdo cultural. E a pergunta é, até que ponto arte financiada pelo Estado é mesmo arte e não propaganda financiada? Porque o problema não é apoiar a cultura. O problema é quando o Estado se transforma em mecenas ideológico, decidindo quem merece ser artista e quem merece passar fome. Se isto chega a Portugal, já sabemos o enredo. Vão se inscrever 2.000 artistas e metade deles vão ser ativistas com pincel, autores de performance com sangue menstrual e vídeos a gritar abaixo o patriarcado. Os mesmos que chamam capitalismo opressor à economia privada, mas nunca se esquecem de levantar o cheque do tesouro. É que arte financiada pelo Estado é como jornalismo financiado por partidos. Até pode parecer de livre, mas obedece sempre a quem paga a conta. E depois vocês perguntam porque é que as pessoas desconfiam da cultura. Porque já perceberam que muitas vezes não é cultura, é militância com subsídio e assinatura estatal. Depois de tudo o que vimos, tweets cancelados, cartazes censurados, feminismos seletivos, polícias demonizados e artistas subsidiados, fica claro. Vivemos numa era onde a moral é de plástico e a coerência vem com subsídio. O Miguel Milhão foi chamado de nazi por usar lógica. O Ventura foi processado por dizer o óbvio. Uma vereadora teve o corpo violado digitalmente. E o feminismo calou-se. A ONU chorou pelos bandidos e ignorou os polícias mortos. E a Irlanda paga artistas para se sentirem inspirados, enquanto o contribuinte trabalha 12 horas por dia para pagar a inspiração dos outros. É o retrato perfeito da modernidade. Sentimentos à frente de factos, vitimismo à frente do mérito, ruído à frente da verdade. Mas aqui nós ainda escolhemos o contrário. Se este vídeo te fez pensar, partilha. E se te incomodou, partilha ainda mais. E responde nos comentários qual destes temas te revolta mais. A censura, a hipocrisia ou a pura estupidez? Não te esqueças de subscrever, comentar e seguir-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.